amigos, como vocês estão? Para quem está chegando agora por aqui, meu nome é Stephanie, eu sou estudante de medicina e você está na série Universo da Medicina. Por aqui eu falo sobre saúde, sobre medicina, sobre fisiologia, anatomia, várias coisas desse mundo que é a medicina. E hoje vamos entender de jeito rápido, fácil e tranquilo o que é um vírus. Mas antes de tudo, tem que estar inscrito no canal, com as notificações ativadas, dá like no vídeo também, assim o YouTube vai entendendo que você gosta desse tipo de conteúdo e vai enviando mais conteúdos desse tipo para você, inclusive os aqui do canal. Vírus é considerado uma estrutura subcelular que não é considerada uma célula intracelular obrigatória. E por que essa é uma afirmação tão importante, eu já trago ela bem no comecinho do vídeo. Porque tudo depende disso, porque o vírus depende de conseguir entrar em outras células para que ele possa sobreviver. Ele não vai conseguir se multiplicar, aumentar em quantidade, invadir outras células e seguir esse que é o ciclo dele, né? Mas que outras células são essas que os vírus invadem? Podem ser células de plantas, tem vírus que invadem plantas, sim. Pode ser as nossas células, né? Células de animais, de seres humanos. Pode ser células de bactérias, exatamente. Tá, mas enfim, o que é o vírus? Do que ele é formado? O vírus é formado por ácido nucleico, que pode ser DNA ou RNA, e em volta dele vai ter uma capa de proteína. Para exemplificar um pouquinho aqui, né, porque eu gosto de exemplos toscos, eu trouxe um batom, beleza? Olha só. Essa partezinha aqui colorida do batom que vocês estão vendo, ela é o ácido nucleico. Pode ser DNA ou RNA, dependendo do vírus. Essa parte de volta aqui que está protegendo ele, vou até botar a capinha aqui, essa parte de volta toda, ela é o capsídeo, é a capa de proteína que fica em volta do ácido nucleico. E aí tem alguns vírus que também tem uma bicamada lipídica, que eu vou representar com essa capinha aqui, e que o vírus está dentro dela. Esse aqui é o envelope lipídico do vírus, alguns deles têm. Com perdão de vocês, por esse exemplo tão tosco aqui que eu usei, eu queria explicar mais ou menos como é a estrutura de um vírus. E assim, como que uma coisa aparentemente tão simples, né, que nem uma célula consegue causar tanto dano para uma pessoa, ou até para uma população de pessoas, para várias pessoas. O que acontece é que assim, se o vírus ele entrasse em uma célula do sujeito, uma célula da pessoa, e fosse embora, tava beleza, não teria problema, né? Mas o que acontece é que ele entra em uma célula, aí depois ele entra em 10 células, ele entra em 100 células, porque ele vai aumentando, né? Ele vai se multiplicando. Entra em muitas células, e nesse percurso ele vai deixando um rastro de destruição, ele vai destruindo as células que ficam para trás. E as que não são destruídas diretamente por ele, podem ser destruídas também pelo próprio sistema imune da pessoa, porque nosso sistema imune, vendo aquele vírus ali dentro do corpo, ele não vai ficar paradinho olhando, ele vai querer destruir aquele vírus. E nesse destruir o vírus, nosso próprio sistema imune vai destruindo células também. E aí, o que a gente pode parar para pensar? Que destruir células, destruir células, né? Mas qual o problema? Que, gente, um órgão ele é formado por células. Então, no momento em que você tem muitas células destruídas, danificadas ali naquele local, você tem inflamação, tem outras questões também, e você tem um órgão que ele pode não estar mais apto para desempenhar a função dele. E aí, nesse processo de se multiplicar milhares, milhões, bilhões de vezes ao longo do tempo, os vírus podem sofrer mutações. E numa dessas mutações, eles podem adquirir alguma característica que seja boa para eles. Então, um vírus que antes sobrevivia horas fora de uma célula, ele passa a sobreviver dias fora de uma célula. Um vírus que antes não conseguia infectar células de seres humanos, pode passar a infectar. E aí a gente já entra em uma outra história que seria motivo para outro vídeo, outra conversa. Afinal, é muito do que a gente está vivenciando hoje nessa pandemia. Para finalizar, eu quero ler uma frase de um prêmio Nobel em Medicina e Fisiologia chamado Joshua Legberg, provavelmente falei errado, de 1958. A frase diz, vou ler aqui do ladinho, vocês acompanhem aí na tela. Os únicos reais competidores da humanidade pelo domínio do planeta são os vírus, os quais podem servir como parasitas e elementos genéticos nos seus hospedeiros. Os vírus não só apresentam uma plasticidade genética que os capacita a evoluir em novas direções, como também mostram a capacidade de interação gênica e metabólica com as células infectadas, que os coloca em posição de mediar alterações evolucionárias cumulativas nas células hospedeiras. Contudo, o efeito das infecções virais não é sempre sutil. Os vírus podem também dizimar uma população.
E o que essa frase nos diz? Ela explica boa parte das coisas que a gente já falou. E os vírus, eles são parasitas obrigatórios das células, eles dependem de entrar dentro das células para que eles consigam se replicar, se multiplicar. Eles também podem sofrer mutações ao longo de todo esse processo, que dá novas capacidades para que eles tenham novas características. E explica também muito do que a gente está vivendo hoje nessa pandemia, de como um vírus ele pode causar tanto problema para uma população, que nesse caso foi a população mundial que foi afetada com esse vírus. O fato também de que essas infecções virais, elas nem sempre são sutis. E algumas pessoas, elas podem ser sutis, não ter problema, não causar danos, mas em outras podem causar danos muito sérios. Isso vai depender de várias coisas, do estado de saúde pré-existente desses indivíduos, de outras questões também pessoais dele, de questões de acesso à saúde, acesso a tratamentos, de desenvolver melhores tratamentos. Tudo isso vai modificando e alterando quais os danos que esses vírus podem causar. Por mais que essa frase seja antiga, ela está muito atual e nos explicando muito do que pode estar acontecendo hoje. Como sempre, esse é um geralzão, é um resumo sobre esse assunto. Para quem quiser se aprofundar e estudar mais, eu deixo sempre na descrição do vídeo as referências que eu consultei para criar esse conteúdo para vocês. Antes de ir embora, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, que vai ter muitos outros vídeos sobre esses assuntos por aqui. Beijo e até mais!